bom dia. Estamos aqui para mais um episódio do Suncast. Estou aqui com o Saulo. Hoje somos só nós dois, né, Saulinho? Isso, hoje não temos convidados. Hoje a gente vai puxar o gancho do episódio passado, no qual a gente estava com o Léo Metropolo, né? Inclusive foi uma honra gravar com ele. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a experiência que a gente teve, internacional, nacional, como é que foi essa trajetória da gente na residência e tudo mais. Saulo, vou começar estendendo aqui as coisas para você aqui. Uhum. Você vai começando aí a comentar um pouco as coisas, né? Bora começar esse bate-papo. A gente fez o mesmo programa de residência, a mesma faculdade, né? A gente estudou lá na UFMA. O que te engajou a seguir Nabuco Maxilo e por que tu escolheu o UERJ, por exemplo? Perfeito. Cara, a minha entrada na odonto, eu costumo brincar que foi meio sombria, né? Porque eu tinha passado antes em outros vestibulares e acabou que deu errado de eu assumir o curso, cair na odontologia. Quando eu cheguei no odonto, no primeiro momento, eu não me identifiquei muito com o curso, cara. Não sei nem se eu já te falei isso. Não sabia disso, não. Eu tinha uma dificuldade muito grande na parte de escultura dental, de fazer aquelas anatomias, aquelas coisas na serinha. Isso meio que no começo me desestimulou. Aí, acho que foi no segundo período, no terceiro período, que eu não sei como foi que aconteceu, eu fui parar no Hospital Geral, com um colega que era estudante de medicina. E lá eu conheci um buco, Dr. Pedro Alex, se eu não me engano. Dr. Pedro Alex foi de fato quem me apresentou a cirurgia. Aí eu comecei a simpatizar. Falei, isso aqui é uma coisa que talvez eu vislumbre fazer no futuro. Aí a minha faculdade, ela foi basicamente toda direcionada para cirurgia, né? Lógico que eu botei algumas coisas na minha cabeça, alguns conceitos. Eu preciso saber o básico de cada área. Mas se eu puder dedicar meus estudos, eu vou dedicar na área da cirurgia. Isso é um ponto muito, muito importante até, porque às vezes a gente está na faculdade... Eu, como professor universitário mesmo, estou lá com os meninos, a gente vê a dificuldade que tem, porque a grade curricular da odonto não é tão voltada para a área de cirurgia, né? E principalmente para trazer o dentista para dentro de um hospital. Não é uma coisa, né, que é do dia a dia da gente ali dentro da faculdade. Eu lembro que eu também comecei a estagiar muito por conta de Luizão, né? Sim, verdade. Teve uma... Acho que foi o único congresso maranhense que teve aqui. Eu assisti uma aula dele de siso. Eu tava falando sobre dentes inclusos e tudo mais. Aí eu fui lá, perguntei, professor, não pode estagiar tô dentrão. E eu acho que eu tava no quarto período, aí ele me levou pro hospital. Meu Deus do céu, eu lembro que eu olhei um coronal logo de primeiro, foi pesadíssimo. Rapaz, é isso aí que eu vou fazer. O que eu quero fazer? Cara, mas é muito difícil, porque na traumato, nas cadeiras de cirurgia, a gente não vê muito a parte, né, de buco mesmo, né? Ortognática a gente foi conhecer com eles, né? Porque na faculdade, de fato, a gente não viu. Então foi isso. Aí uma amiga minha, Mariana, começou a acompanhar o Luiz. E ela falou, Saulo, eu tô acompanhando o Buco Maxilo. Aí eu fui no Luizão. O Luizão falou, cara, Saulo, eu já tô com alguns estagiários, não dá. Mas eu tenho meu irmão, que era o Paulinho, que tá livre. Tu te importa de acompanhar ele? Eu falei, não, de forma alguma. A Luizão falou, mas tu quer mesmo, porque Paulinho é um pouquinho mais estressado. Mas aí eu conheci o Paulinho e desenrolou bem, né? Mas já nesse primeiro momento, se a gente puder dar uma dica, Maurício, acho que vale a pena a gente apontar abordar esse ponto. Hoje a gente vê muito aluno querendo fazer cirurgia e se dedicando totalmente à cirurgia e se esquece de estudar o básico, sabe? Então, investe tempo estudando oclusão. Oclusão é extremamente importante. Anatomia é muito importante. ATM é importante. Para princípios básicos, se às vezes o cara quer fazer uma coisa tão complicada e não sabe diferenciar o básico. Então, não é porque a gente quer fazer cirurgia que a gente vai negligenciar as outras áreas, né? Exatamente. E uma das coisas que a gente mais vê na integrada é, por exemplo, quando eu tô lá na clínica com os meninos, você vê que o pessoal tem dificuldade para indicar uma cárie. Entendi. E tá dentro da liga de cirurgia querendo prestar prova para fazer residência e tudo. Então, acho que a gente primeiro é formado como dentista, né? Perfeito. E depois a gente se especializa numa área ou na outra. Ninguém nasce, por exemplo, cirurgião de mão. Não, primeiro o cara vai fazer cirurgia, ortopedia, depois ele segue. Entra na mão, né? Aí nesse contexto eu conheci Paulinho, que Paulinho fez na UERJ. Sim. Aí a gente começou a ter muita proximidade e acho que quando eu te conheci, eu tava acabando o período de estágio lá com o Paulinho e tu tinha entrando. E tu tinha acabado de entrar.
Aí eu falei, cara, eu quero ter a mesma formação desse cara, que era um cara que eu admirava muito, né? Que eu admiro muito, diga-se de passagem. Os dois, Luizão e Paulinho e Eida. Mas Paulinho foi o cara que eu tive mais contato, porque era o cara que eu tava direto com lá no hospital, né? Falei, eu quero fazer o serviço nesse mesmo local que ele fez. Aí foi a UERJ. Foi assim que eu fiquei conhecendo a UERJ. Né? Como foi que tu conheceste a UERJ? Foi pelo Paulinho também? Eu conheci a UERJ também pelo professor Paulo. Eu comecei a estagiar nessa época aí de 4º, 5º período, aí comecei a focar muito para estudar. Aí quando eu cheguei no 6º, eu conheci Cícero, que também foi muito importante para minha formação, e hoje é até engraçado porque a gente dá aula junto, né? Na UNB, como é que são as coisas. E depois chegar nesse período, eu comecei a ficar na dúvida, porque eu também admirava Cícero, admirava Luizão, admirava Paulinho. Eu falei, cara, os 3 lugares são bons para fazer. Vou prestar prova para tudo quanto é lado, onde eu passar eu vou. Aí quando saiu o resultado da UERJ, e eu já te conhecia, até que eu fiquei na tua casa. Quando eu fui lembra disso? Lembro. Cara, fiquei na tua casa lá, tu era viciado já no iPad lá, jogando aquele jogo lá. Bons tempos. E Vila Isabel quentíssima na época da prova, né? Mas tu fizeste também um período de um estágio na Santa Casa, né? Pois é. Logo que eu tava, acho que tava começando o 10º período, tinha terminado o 9º, aí quando eu entrei no 10º eu passei na Santa Casa. Na residência? É porque lá funciona primeiro um aperfeiçoamento para você poder entrar na residência. Os dois melhores do aperfeiçoamento entram. É como se fosse um R0, entre aspas. Né? Tipo um seletivo. Um seletivo, isso. Aí eu passei nessa prova, e aí eu pedi antecipação da minha colação de grau, fui-me embora logo, eu já fui direto para São Paulo. Só que no meio dessa parte do aperfeiçoamento eu também passei na UERJ. Entendi. Que foi a época que eu tava lá contigo, deve ter sido outubro. Aí de lá eu já pedi dispensa da Santa Casa e fui-me embora para fazer no Rio. Entendi. Pessoal, cronologicamente funciona assim, ó. Eu cheguei no Rio, aí eu cursei o 1º, 2º e 3º ano. Quando eu tava finalizando a minha residência, o Maurício entrou. Exatamente. Né? Esse é o período, né? Tu terminou o R3, que tu tava indo embora, eu entrei no R1. Beleza. Maurício, puxando o gancho. Tu acabaste a residência, beleza. Depois disso, tu trabalhaste um tempo numa empresa de planejamento virtual. E aí, em que momento desse curso que tu conheceste o Suenen? Como é que foi? Legal. Eu acho que no R2, quando eu entrei para trabalhar nessa empresa de planejamento virtual, que era a Smart Solutions. Não sei ainda se eles tu ainda estava na residência. Tu ainda estava na residência? Estava na residência, estava no R2. Tanto que foi uma confusão, porque teoricamente o residente não pode trabalhar. Tive que pedir para o Paulo José ajudou, deixou, aí eu segui. Aí lá eu conheci o Paulinho Bartolo, que é meu sócio na PSP. E de lá a gente começou a acompanhar muitas publicações do Suenen. Saía artigo dele, a gente pegava e olhava, caramba, esse cara faz umas coisas muito diferentes. E a gente sempre muito focado em tentar trazer um planejamento virtual muito mais rebuscado, tentando acrescentar as coisas e tudo mais. Porque na época ainda era uma coisa que estava sendo desmistificada, né? No Pedrão mesmo, no Pedro Ernesto, lá na UERJ, a gente só fazia no gesso, né? Era só no gesso. E aí, quando foi, acho que 2016, que foi até aquela história que o Léo estava contando, a gente descobriu que o Suenen vinha para América Latina. Sim, ele falou mesmo. Aí, quando a gente descobriu, cara, nós Peru, vamos ter que ir. Em Cusco. No Peru, em Cusco. Aí a gente, vamos ter que ir. Aí, na época, eu lembro que a minha mãe me ajudou muito. Ela arcou com praticamente tudo a passagem para eu poder ir. Me ajudou muito mesmo. Aí fui para Cusco junto com o Paulo e com o Léo. E lá começou o módulo prático, ele começou a mostrar o software. E de repente ele abriu assim no meio do curso. Alguém quer testar para ver como é que funciona? Aí eu olhei pro Paulo, a gente já macaco velho de mexer em computador. Falei, rapaz, eu vou lá. Você já tinha mexido, você já sabia mexer no programa, não? No dele, não. Você só mexeu no Dolphin. Só no Dolphin. E lá era o programa que a Smart Solutions usava. E lá era o IPS. Era o IPS, que estava ainda em desenvolvimento. Ainda não tinha nem... era beta teste ainda, não tinha nem lançado. Aí, na hora que eu sentei para mexer, rapidinho a gente conseguiu desenrolar. O programa é também muito tranquilo de usar. Aí ele ficou impressionado e começou a conversar mais com a gente e tudo mais. Aí no final do curso a gente pediu a oportunidade, tentou se aproximar mais e aí ele permitiu. Aí a primeira pessoa que foi o Paulo, foi lá, passou uma semana só para se ambientar. Paulo foi antes, eu não sabia não. Ele foi só para visitar mesmo, ver como é que era o serviço e tudo mais.
E aí depois eu já fui direto para passar os 3 meses. Aí ele foi uma semana e voltou pro Brasil. Foi. Aí depois eu fui, passei os 3 meses, voltei pro Brasil. Aí depois que ele foi para ficar ficou um ano. Entendi. E realmente lá o serviço é muito diferenciado. Né? Entendi. Foi uma experiência assim incrível mesmo. Tá lá, a gente conhece pessoas diferentes. E aí foi bom porque depois que eu saí desse curso de Cusco, voltei, terminei a residência, saí um mês antes, botei minhas férias pro final e entrei na radiologia lá no UFRJ. Entendi. Aí fiz um ano de rádio, que foi o tempo que eu esperei minha vez lá no Swenen, e fui pra Bélgica no finalzinho do ano. Tá, aí uma coisa que eu queria entender. Tu chegaste pro Swenen e falou de boa, Swenen, deixa eu acompanhar vocês lá, como é que foi? Como já vocês primeiro pediram um e-mail, porque isso é uma dúvida que muita gente tem, né? Muito residente quer saber. Como eu acesso essa pessoa? Então, vocês chegaram na cara dura ou primeiro pediram contato e depois mandaram em outro momento e-mail? Perfeito. Lá na hora do curso, a gente meio que sentiu que os outros grupos não conheciam muito de planejamento virtual. E a gente já estava meio que um passo na frente. Então, a gente conseguiu meio que um contato maior. Meio que ele, como professor, na hora, estava dando mais vez para a gente, perguntava, interagia mais. Aí, no final do curso, ele deixou o e-mail dele. Aí eu e o Paulo, a gente levantou, foi até lá e perguntou, professor, lá no departamento vocês aceitam estrangeiro? Existe alguma oportunidade para alguém de fora? Ele falou, olha, a gente tem um programa de fellow, se vocês se interessarem, vocês podem me mandar um e-mail, eu vou te colocar em contato com a Lisa, que acho que era a secretária dele na época, e a gente vê se tem a possibilidade de vocês irem ou não. Quando a gente mandou o e-mail, a gente mandou o currículo, falou que já trabalhava com as coisas, que já tinha experiência com planejamento virtual, e ele aceitou. Entendi. Vocês foram o primeiro brasileiro a ir para lá, os primeiros brasileiros? Acho que sim. Né? Pelo menos assim, que eu tenha do histórico, não. A gente eu sei que depois ele abriu as portas. Aí depois o próprio fato da gente ter chegado por lá abriu o caminho para muita gente daqui do Brasil. Muito meio de campo, exato, né? A gente conseguiu fazer muito meio de campo. Sim. Tanto que ele já veio mais para os congressos, ele deu aula no Cobrac desse ano, né? Inclusive com a gente lá no evento da SORG. Sim. Foi muito legal, assim, tanto para o Brasil como especialidade, que ele é um precursor de várias técnicas, de várias coisas, mas para a gente como experiência, né? E foi legal porque eu lembro que quando eu voltei da Bélgica, que a gente começou a trabalhar mais junto, ainda não era SAM, né? Era só SM, e a Alisson ainda era residente nessa época. E aí tu chegaste para mim e falou que tu estava muito interessado nessa área de DTM, né? E que tinha um cara muito fera que também era na Bélgica. É isso mesmo. Tanto para te ver como abre as portas, né? Conta um pouquinho como é que foi isso aí. Na verdade, foi uma coincidência muito grande, porque aí eu acabei minha formação em cirurgia, né? E, cara, eu não sei como eu fui parar na DTM. Eu acho que começou a chegar um volume muito grande de paciente. E aí eu não estava meio que satisfeito com as respostas que eu dava pro paciente, né? Vai fazer fisioterapia, vai fazer isso. Falei, cara, mas por que eu encaminho tanto se os pacientes chegam para mim? E o que eu tinha de resolução? Cirurgia. Pô, eu vou indicar cirurgia para todo mundo que me procura? Não faz sentido. Aí eu entrei no mestrado em DTM. Aí lá eu tive acesso à literatura de DTM, que eu não tinha antes, só conhecia a literatura da cirurgia, né? Aí nisso eu comecei a ler e encontrei um cara, que é o professor Anton, que ele fica em Leuven, que ele é da Bélgica. Aí foi quando eu falei pra ti, Maurício, será que o Swenen tem amizade com o Anton? Aí tu falou, vamos tentar. Aí tu mandaste um e-mail. Foi. Né? Professor, tem um amigo meu que é muito interessado na área de DTM, será que você conhece esse cara? Ele falou, um dos meus melhores amigos. Aí ele cortou, aí ele já me botou em contato direto com o Anton. Aí foi nisso, aí eu comecei a ficar, eu acho que eu conversei com o professor Anton durante uns 4 meses, a 5 meses por e-mail. Cara, ele era um cara muito atencioso, me mandava e-mail, tipo assim, todo mês pra saber como é que tava a programação da minha ida. Aí ele veio pro Brasil, no Congresso Brasileiro de Dor. Aí eu falei, cara, eu vou pra esse congresso, eu vou lá conversar com ele. Tava um pouco inseguro ainda se eu ia desenrolar no inglês, né? Mas cheguei lá, conversei com ele de boa. Aí ele falou, cara, gostei de você, vá lá o mais breve possível. O evento foi em agosto. Aí tu foste em dezembro. E eu fui em dezembro. Eu falei, cara, eu vou aproveitar, porque o cara já me deu já abriu as portas, eu não vou perder essa oportunidade, vai que... E ele me falou, esse é meu último ano na faculdade. Então, Caramba. Esse é o momento, porque ele se aposentou. Então, eu fiquei
os últimos meses dele de trabalho, né? E, cara, extremamente organizado. Eu cheguei lá, Maurício, eu recebi um cronogramazinho com todas as minhas atividades que eu faria durante um mês. Então, tipo assim, ó, dia 1, dia 2, os 30 dias. Pra você ver o grau de organização dele, que, tipo assim, teve uma quinta e uma sexta que ele falava assim, ó, não trabalharemos nesse dia, a gente vai conhecer a cidade. Caramba. Aí tinha, cara, ele dividiu tudo, assim, sabe? Jantar, não sei o quê. Eu falei, cara, que massa, né? Tipo assim, é uma cultura totalmente diferente, né? Sim. O cara se programou pra Pra te receber receber. um fellow. E eu não fui o primeiro brasileiro, eu já tinha passado lá, acho que uns 2 ou 3. E qual foi a surpresa boa? Eu fui um pouco, eu vou fazer um fellow na parte clínica, né? Que querendo ou não, era muito difícil, porque a parte clínica é basicamente conversa, consulta. E ainda tem isso, né? Porque se eu não me engano, lá é a parte do Flandres, né? Da Isso. Bélgica. Lá é uma... Eu lembro que o Swanen lá, eles falavam um idioma que era uma variação do Dutch. E umas palavras, assim, bem complicadas de entender, né? Como é que foi isso aí na parte clínica? Cara, então, aí foi uma coisa que me preocupou muito. Falei, cara, o que eu vou ficar fazendo? Porque diferente da cirurgia, tu tá vendo o cara operar. Isso faz muita diferença. Eu fiquei muito preocupado. Falei, cara, não vai dar certo, não vai dar certo. Ele vai ficar falando e eu vou ficar aqui, aí depois eu converso com ele. Maurício, todo paciente que entrava, ele perguntava, você se importa de eu te consultar em inglês? Porque eu tô com um brasileiro que não fala o Flemish, né? O Flandres. Isso. Então... E os pacientes... Não, sem problema, doutor, sem problema. Então, a conversa era em inglês. Os pacientes que não falavam inglês, ele traduzia simultaneamente. Então, ele falava, ó, esse cara acabou de me falar que ele tem dor aqui. Ele tá me dizendo que a dor dele dura 3 dias. Ele tá me dizendo que ele tem limitação de abertura de boca. E ele ia traduzindo a conversa. Então, a consulta, que era para durar 30, 40 minutos, durava 1 hora, 1 hora e meia, entendeu? Porque ele ia traduzindo tudo que o cara falava. Para esses pacientes, a maioria falava inglês, aí eu conseguia pegar. Mas para os que não falavam inglês, ele ia traduzindo. Pô, que legal da parte E dele aí, fazer isso, uma né? coisa legal que ele não sabia, né? Ele não conhecia o Google, o Google Google Tradutor. Não conhecia. Aí, ele começou a evoluir os pacientes, só que ele evoluía ou em francês ou então em Flemish, né? No alemão. Uhum. Aí eu falei, cara, eu preciso ver o que ele tá botando. Aí eu fui no Google Tradutor e botei, né? Do alemão, do holandês pro brasileiro. Ele falou, como você fez isso? Eu falei, não, professor, existe uma ferramenta no Google que você digita em inglês. Ele devia ter quantos anos, mais ou menos? Cara, acho que uns 70 e poucos. Ah, já era bem mais velho. Acho que mais ou menos isso. Aí, o mais engraçado, teve um dia que eu cheguei lá, ele tava consultando com uma francesa. Ele fala francês, só que não digita tão bem. Aí quando eu cheguei, automaticamente ele pegou, digitou a carta, que ele tava uma carta de caminhamento, toda na língua deles lá, e botou para traduzir automaticamente para francês. Eu falei, professor, só toma cuidado que essa tradução é literal. Às vezes eles é letra a letra. Acho que vale a pena só o senhor. Ele, não, tô vendo aqui, tá tudo bom. E tipo assim, ele começou a fazer isso para todo paciente que não falava a língua dele. Foi um dia legal. É bom que tu acrescentou alguma coisa pra ele, né? Mas eu acho que essa história do fellow acaba sendo até uma oportunidade assim pra gente, mas pra eles também. Sim. Eu lembro que na época que eu tava lá no Swanen, deu pra aprender até outras coisas que não tinham nada a ver com a cirurgia. Exemplo, eu dividi o departamento lá com um cara que ele era do Oriente Médio. Uhum. Abdul Malik. Cara, um cara fenomenal, gente finíssima. Só que assim, no meio da cirurgia, às vezes ele pedia pra sair, cara, porque dava o horário dele de orar, tinha que ir pra orar pra Meca, ele saía, ia pra um cantinho, então assim... Fazer a oração dele. Fazer as orações aí voltava dele e voltava pro depois. campo, exatamente. Só que a gente vai vendo que tem umas culturas que são muito diferentes do que a gente é habituado, né? E isso é muito legal, porque acaba que é uma troca não só de experiência profissional, mas cultural, de aprendizado, de vida, de muita coisa. E a gente acaba criando um network legal, né, Maurício? Ah, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Até hoje eu tenho contato com essa galera do Oriente Médio, que estava lá na época, o Kamal, a gente faz muito planejamento virtual para ele, e com o pessoal da Europa, né? E a gente vê que realmente assim, são civilizações bem diferentes e a gente consegue compartilhar muita coisa, né? De técnica, de profissional, né? E Maurício, nesse período tu ficaste lá, tu passaste alguma situação assim... Cara... Tipo assim, um perrengue, assim, alguma coisa assim. Porque querendo ou não, a gente não tá no nosso país, não é a nossa língua, cara, conhece ninguém, tu passou por alguma situação assim que... Cara, quero voltar. Tem uma história que é icônica. O que aconteceu? O Swanen, ele tem um modus operandi muito forte com a KLS Martin, que é uma empresa alemã. E quando eu fui para lá,
acho que eu consegui me destacar de tal forma que ele me chamou para criar uma empresa de planejamento virtual, que foi onde surgiu a PSP, né? E nisso a gente começou a fazer um vínculo da PSP com essa empresa alemã, com a KLS Martin. Aí beleza, terminei os meus 3 meses lá, voltei pro Brasil e a gente teve que marcar uma reunião com esse pessoal da Alemanha, da KLS Martin. Aí lá vai Maurício de São Luís do Maranhão, sair daqui, pegar um voo pro sul, do sul para Zurique e de Zurique pegar um metrô para chegar na cidade da KLS Martin. Entendi. A cidade chamava... Tu tava em Bruges? Na época eu já tava aqui em São Luís. Ah, tu já tinha voltado. Foi um mês depois que eu voltei. Eu voltei para São Luís e um mês depois eu já tive que voltar para lá por conta dessa reunião que a gente ia fechar o contrato com essa empresa. Cara, aí eu lembro que eu peguei o avião, cheguei, me passaram o endereço, ó, você vai para Mülheim, né? Não tem erro. Chegou na estação de trem, você vai olhar, vai pedir um ticket para Mülheim e você vai. Mas eu não pensei 2 vezes, eu fiz exatamente como manda o figurino. Desci, cheguei na estação de trem. Foi pra Mülheim. Eu queria um ticket pra Mülheim. Aí a mulher pegou, não, tranquilo, carimbou um negócio assim, me entregou. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, um monte de trem, não sei quantas linhas. Eu falei, rapaz, qual é a linha aqui? Não, você pode pegar a linha tal. Aí eu fechei os olhos e fui, né? Aí começou 1 hora de viagem. E os caras tinham me falado assim, olha, é pertinho, você vai pegar o trem rapidinho e você tá lá. Isso eu tinha chegado lá o quê? Umas 4 horas da tarde. Aí deu 1 hora de viagem, 2, 3. Aí quando deu umas 4 horas de viagem eu desci em Basel. Onde é que fica Basel? Sei lá onde é que fica Basel. Aí eu, sei lá. Aí fui olhar e tal. Ainda tinha mais conexão pra chegar em Mülheim, né? Aí quando pensa que não, meu telefone toca. O Swening, preocupado, né? Me ligou. Fala, Maurício, tudo bem? Como é que você tá? Já tá em Zurique? O pessoal da KLS tá te esperando em Mülheim, eles ficam te esperando lá na estação de trem e disseram que você ainda não chegou. Aí eu falei, professor, eu tô no trem aqui no caminho, eu acho que eu tô numa cidade chamada Basel e tô esperando aqui para chegar em Mülheim ainda. Aí, beleza. Voltei pro trem e segui em direção a Mülheim. Quando pensa que não, chega uma mensagem de texto do engenheiro da KLS. Cara... Cuidado. Desce agora. Acho que você está indo para Mülheim do Norte. Na verdade, a gente está na Mülheim do Sul. Cara, na hora que eu li aquilo, eu primeiro entrei em pânico. Eu falei, cara, que isso, cara? Como que tá acontecendo? Como é que existem 2 cidades? Aí depois Aí fui lá na estação de trem, procurei informação. Não, você vai ter que pegar o mesmo trem, só que voltando tudo que tu foste e mais um pouco. Eu falei, caraca. Cara, resumo da história. Saí de lá, fui chegar em Mülheim meia-noite. O último trem, quase que eu não chego, inclusive. Não tinha mais outro. A reunião foi pro espaço. A reunião só no outro dia, mudou para outro dia. Aí cheguei na estação de trem de Mülheim, cara, tudo escuro. Não tinha uma luz acesa. Não tinha um funcionário na estação de trem. Tava nevando. Cara, São Luís não neva. Meu amigo não tava nem preparado para isso psicologicamente. Meu tênis, cara. Na hora que eu desci do trem, aquelas estações de trem aberto, na hora que eu pisei no chão, veio neve na minha canela, cara. Molhou meia, foi terrível. Aí eu desci, olhei para um lado, olhei para o outro. Quando eu peguei o celular para olhar onde era o hotel, sem bateria, cara. Cara, eu dava vontade de chorar na hora. Cara, eu passei por uma coisa parecida desse jeito. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, neve caindo, frio danado. Não sabia falar alemão, não sabia onde eu tava, não sabia o que eu ia fazer, cara. Aí comecei a andar pela cidade, graças a Deus a cidade não era tão grande. Aí falei, rapaz, eu acho que eu vou morrer de hipotermia, eu já tava preocupado assim. Aí de repente, cara, quando eu já tava assim pra desistir mesmo, do nada eu comecei a ouvir um barulho, uma pessoa caminhando, eu olho pro lado, tinha um senhorzinho, cara, acho que ele devia ter uns 60 anos de idade, fazendo uma corridinha com o cachorro dele. Eu falei, cara, não é possível. Esse cara só pode ser um anjo enviado, Jesus, alguém, para poder me salvar aqui. Aí fui lá, o primeiro cara achou que eu ia assaltar ele, só pode. Ele se assustou, aí depois eu falei com ele, expliquei que eu tava meio perdido. Aí ele, me levou no hotel, aí ele foi super atencioso, cara. Quase que eu passo um perrengue dos grandes, né? Cara, eu passei por uma situação parecida com isso. Eu fui visitar Paulinho em Bruges, né? Na despedida dele. Caramba, foi mesmo. Eu fui visitar o Paulo Bartolo na despedida dele. Era a última semana dele lá no serviço. Teve um jantar. Aí eu fui visitá-lo. Quando
Beleza, aí eu visitei, a gente jantou. No outro dia eu tive que voltar. Aí eu voltei de boa e cheguei no Levin, beleza. Só que eu tinha que pegar um ônibus 343, alguma coisa assim, 373. Só que lá tem vários ônibus 373. Então 373 e um nome lá que eu não sabia. 373 e outro nome lá que eu não entendi absolutamente nada. E eu não sabia que tinham várias linhas com o mesmo número, mas mudava só o nome. Cara, eu peguei o primeiro 373 que passou. Aí eu comecei. E eu falei, cara, tá estranho, porque eu gastei 20 minutos pra vir do hotel que eu tava pra estação de ônibus, né? E eu já tava quase 2 horas dentro do ônibus. Falei, cara, alguma coisa tá muito estranha. Aí eu vou falar com o motorista falou assim, ó, eu nunca me esqueci a cara dele. Ele falou, cara, e ele se assustou quando eu fiz a pergunta, né? Falou, cara, você tá muito, 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 muito longe de onde você deveria estar. Aí eu falei, hora que bate o desespero. Aí eu falei, beleza. E Maurício, eu tava sem dinheiro, eu não tinha nada. Eu tava com dinheiro certinho. Aí eu falei, cara, me deu, sabe a vontade que me deu de começar a chorar, cara. É foda. Aí eu botei a mão no bolso, eu tinha umas moedas. Eu comecei a contar as moedas, dava pra eu voltar. Aí o cara falou assim, ó, você vai fazer aqui, você vai descer agora e você vai esperar o outro 373 voltando. Caramba. Eu tava no interior, Maurício, tipo assim, como se fosse uma região, não sei, rural mesmo. A rua não era asfaltada, era uma rua, parecia cenário de Segunda Guerra Mundial. Aí eu desci, encontrei uma barraca, um ponto de ônibus, né? E fiquei lá, começou a chover. Como se não fosse, cara, pudesse piorar. Começou a chover e 1 hora, 2 horas o ônibus não voltava. Eu falei, cara, eu não vou ficar aqui não. Passou um carro da polícia. Falei, vou pedir ajuda pro carro da polícia, dizer que eu tô perdido. Aí eu falei, não, se eu fizer isso vai dar muito BO. Tava sem meu passaporte também. Eu tava todo errado. Caramba. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vi uma clínica de oftalmologia um pouquinho longe do ponto de ônibus. Aí eu fui lá e bati. Eram só mais 9h30 da noite, 10 horas da noite. Aí o cara todo desconfiado, né? Eu falei, cara, eu tô perdido, eu sou do Brasil, eu peguei o ônibus errado, eu devia estar nesse endereço aqui, ó. Aí ele falou, cara, não. Eu falei, você pode chamar um táxi pra mim? Ele falou, cara, aqui não tem táxi. A melhor coisa que você faz é voltar pra lá e esperar o ônibus. Aí eu voltei, fiquei esperando o ônibus. Aí, Maurício, a pior coisa aconteceu na minha vida, cara. Chegou um cara do meu lado. Um senhorzão meio, sabe, aqueles bruto mesmo. Cara, dava pra ver que ele era um ser humano ignorante, assim. Aí ele chegou. Quando ele chegou, eu fiquei feliz. Pô, não vou ficar só na parada. Vai passar um ônibus aqui. Aí eu comecei a tentar conversar com ele. Ele não prolongava. Ele falou, não, você tem que ficar aqui mesmo. Tem que ter paciência. Maurício, aí o cúmulo. Do nada ele deu um peido. Altão. Que isso, cara? Altão, assim. Como se a minha presença lá não existisse. Cara, eu fiquei revoltado com esse cara. Cara, eu fiquei revoltado. Falei, pô, eu tô aqui, o cara dá um peido do meu lado. Tipo assim, será que é natural isso? Aí eu também fiquei na minha. Fiquei quieto na minha. Aí mais 30 minutos o ônibus chega. Quando o ônibus chega, o mesmo motorista, o mesmo ônibus que eu desci. O mesmo cara? O mesmo cara. Eu tive que pagar outra passagem. Falei, rapaz, se eu soubesse. Eu falei, cara, se eu soubesse, eu não tinha nem descido. Eu tinha dado a volta contigo. Ele falou, não, porque eu também não sabia que não tinha outro ônibus na linha. Ou seja, só tinha aquele ônibus fazendo aquela linha naquele momento. Caramba. Se eu perco aquele ônibus, eu tô ferrado, eu não volto. Caramba. Aí quando eu cheguei no hotel, eu tava no Airbnb, na verdade, né? A dona lá do Airbnb, muito simpática, toda preocupada, já tinha ligado pra polícia pra saber onde é que eu tava. Aí eu falei, não, brasileiro perdido em terras estrangeiras. Falei, não, avisa que tá tudo bem, que eu tô aqui. Mas foi isso, mas é uns perrengues legais, né? Que fazem. Cara, a gente tem história pra contar, velho. Cara, se for botar no papel a quantidade de história que sai dessas situações, né? E a experiência de vida pra gente, né? Agora, Saulinho, pensando assim na pessoa que tá prestes a prestar uma prova de residência. Por exemplo, esses dias eu até recebi um questionamento. Cara, o que tu acha? Faço alguma coisa fora antes, na graduação, na residência? Tu acha que vale ter essa experiência? Conta pra gente, assim, o que tu acha que isso rendeu pra ti? Como que funcionou isso? Maurício, o fato de eu ter ido pra
pro Anton lá, pra Bélgica, pra mim foi um divisor de águas na minha formação. Eu voltei com uma cabeça totalmente diferente, né? Tanto pra Bélgica, quanto eu fiz um acampamento no Chile também de dor, que mudou muito a forma como eu pensava. Só que eu acho que é legal a gente sair, é legal ter essa experiência, mas tem muita gente boa aqui dentro, cara. Aqui no Brasil, sabe? É verdade. Então, o Léo tava falando isso no episódio passado. Por exemplo, eu tô com uma lista de nomes de pessoas que eu quero visitar ano que vem, sabe? E às vezes a gente dá muita importância. Lógico, é legal a gente ir para fora, ter culturas diferentes, né? Fazer links, né? Contato, um network diferente, mas tem muita gente boa aqui. Então, se tu perguntar assim, ó, Saulo, o que você mudaria hoje na sua formação? Eu tentaria primeiro fazer links aqui. No Brasil. Eu faria uns fellows no Brasil. E aí sim, amadureci legal, eu pensava numa visão diferente. Porque hoje, muita coisa que a gente faz é o que a galera lá fora faz. Lógico que a experiência de vir em outro país, falar uma outra língua, nunca vai se comparar com a experiência daqui. Mas até em termos financeiros, é muito mais viável você fazer uma coisa aqui fora. Né? Ainda mais pelo período de tempo que a gente ficou. Você ficou 3 meses, eu fiquei 1 mês. Pô, cara, você muito gasta tempo, muito dinheiro. Ainda mais com a cotação que tá as moedas hoje. Então, hoje, eu pensaria nessa estratégia. Tanto é que, como eu te falei, eu tô com alguns nomes do ano que vem que eu quero dar um pulinho lá. Eu quero visitar o Augusto Pari. Eu já, inclusive, tô programando para ir para março. Eu quero ficar mais um tempinho com o Ricardo Teste, que é em Petrópolis. Então, vou lá. Quando eu não estiver com o Augusto, eu penso em dar um tempinho lá. Se estende. E aí eu ainda não comecei a conversar nada com o Ricardo, né? Com o professor Ricardo. Eu ainda vou fazer essa proposta para ele. Vai que ele nem aceita. Aí o vídeo tá rolando aí. Agora ele vai ter que aceitar, professor. Mas eu acho que vale muito a pena, sabe? A gente conhecer primeiro os nossos recursos humanos. Aí depois sim, com uma cabeça um pouco mais madura, sair. É como eu pensaria. E outra coisa, assim, a gente tem sempre o COBRAC, o Sobracibu, são os congressos nacionais da especialidade da gente que mostram quem são as pessoas que realmente, né, estão mostrando um pouco do trabalho. E muitas das pessoas que estão ali dando aula já tiveram essa experiência fora e fazem a mesma técnica que outra pessoa faz fora. Exemplo, eu sou filho do Suene, entre aspas, né? Opero muito parecido com o que ele opera lá. É claro que a gente faz algumas modificações na técnica, mas opera muito parecido. E tá dentro de casa, né? É no Brasil, né? Uma coisa que é local da gente. É local mesmo. E então, assim, no geral, eu acho que a experiência internacional, né? Ela é muito importante, mas não tenha dúvida, a gente aqui tem muito recurso humano. E Maurício, aproveitando o momento, eu quero fazer será que dá pra fazer um marketing agora? Como assim? Vai, não, manda para aí. Falar que a gente está com um programa de fellow. É verdade. Né? Eu acho que vale a pena a gente ponderar. Né? Ano que vem a gente está pensando em... Pensando não, a gente vai começar oficialmente, né? O nosso fellow, né? A gente tava com uns pilotos esse ano, que a gente alinhou algumas coisinhas, fez alguns ajustes, mas pro ano que vem a gente está com esse objetivo de fazer essa atividade pós-formação, né? E, querendo ou não, é um caminho encurtado caso o cara queira fazer um fellow fora em um segundo momento. Por exemplo, o cara te conhece, tu vai saber quem é a pessoa, tu vai sondar essa pessoa e tu vai poder fazer uma recomendação. Suene, esse cara é um cara que eu conheço, exatamente. É um cara que tem uma formação legal, recebe ele. Ou não, cara, é um cara que meio assim... E uma outra coisa, né? Hoje a gente vê que o pessoal que vai fazer prova de residência ou que quer almejar a mesma especialidade, a pessoa acha que ela vai para residência achando que ela vai aprender tudo, né? Não vai. Tá? Por isso dos fellows, né? Então eu acho que assim, vai ter um serviço de residência que ele é mais focado em trauma, outro serviço de residência que ele é mais focado em ATM, assim como tem de outras especialidades. A gente não sai completo de uma formação, até porque muita coisa a gente pega na experiência, né? E tem pessoas que têm amostras diferentes, né? Sim. Por exemplo, falando de ortognática, a amostra do Suene toda é para frente e para baixo, né? São pessoas face curta, classe 2, a nossa aqui já a maioria é biprotruso. Então, isso influencia muito até em como fazer as técnicas, né? Então, eu acho que assim, talvez valha a pena a pessoa que está pensando em fazer, né, alguma coisa, alguma experiência, tem que primeiro focar em fazer uma boa residência, ter boa mão, ter boa técnica, né? Para depois pensar em focar numa área específica, né? É igual como se fosse uma subespecialidade, né? Sim, sim. É exatamente isso, cara. Bom, eu acho que, no geral,
era mais ou menos isso, né? Que a gente ia bater um papo sobre essas experiências internacionais que a gente tem, né? E a gente tá com os outros 2 membros tendo outra experiência internacional, que é o Alisson e o Alisson Julinho. Mas eles foram a passeio, né? Foi uma viagem religiosa. E eles podiam vir também depois, né? Bater um papinho para falar um pouco acho que no próximo episódio a gente vai chamar eles. O Alisson também tem uma experiência muito legal com o Luciano. Ele fez um fellow aqui no Brasil, em São Paulo, se não me engano. Ele e o Julinho. Os dois fizeram com o Luciano Del Santo. Mostrando esse outro lado que eu falei, né? Das possibilidades de fazer fellow nacional mesmo. E os caras hoje estão mandando bem que só na parte de artroscopia, de cirurgia minimamente invasiva. Eu acho que esse é o futuro da especialidade, né? A gente vai fazer uma boa residência, um bom serviço, sai bem formado, mas você não vai conseguir dominar todas as técnicas. Não vai. Até porque existem técnicas que vão surgir. Por exemplo, quando a gente estava na residência lá na UERJ, não tinha cirurgia ortognática minimamente invasiva, não existia isso. A gente operava cirurgia ortognática. Planejamento virtual, não tinha, né? E são coisas que apareceram depois da formação. Como é que tu vai aprender alguma coisa na residência que apareceu depois? Não tem como. Então, eu acho que essa educação continuada, ela tem sempre que existir. Sempre que existir. E Maurício, planos? Tem algum? Tem alguém que tu queira visitar? Algum Sem cara dúvida. Que tu queira... Eu até dei um spoiler no episódio passado, né? Cara, eu sou muito fã da tríade lá da Europa, né? Eu fiquei com o Swain e eu tenho o objetivo ainda de visitar o Alfaro e o Mirko. Se der tudo certo ano que vem, eu tô visitando o Mirko e depois eu miro no Alfaro para fazer alguma coisa com algum do lado, né? Ali? Eles são todos próximos, são todos amigos, né? Então, se eu não me engano, o Swain foi padrinho de casamento do Mirko Rafaim. Então, se eu conseguir esse link, eu acho que é bom, porque eu gosto muito dessa parte de cirurgia ortognática, estética, etc. Então, acho que é uma coisa positiva e vai somar um pouquinho mais na formação, trazer uns bisus mais pra gente, né? E sempre a gente aprende alguma coisa. Eu tô sondando o Florencio. A gente já tá falando por e-mail, mas parece que ele tá com algum probleminha técnico lá e a gente vai dar uma segurada. Vai ser uma segurada. Ele me disse pra eu mandar outro e-mail pra ele. Eu falei com ele ontem, pediu pra eu mandar outro e-mail em janeiro pra ver como é que tá a programação pra 2023. Que bom, porque aí é uma abertura de caminho e tem sempre que se preparar, né? Agora, assim, tu acha que pra pessoa que vai do zero, formei, e agora? O primeiro passo é fazer um estágio, fazer um aperfeiçoamento, ou esse estágio ele já tem que ser feito desde antes? Isso é muito difícil às vezes, né, da gente pensar, né? Por exemplo, a gente fez o estágio antes lá no Dutra, né? Eu pensaria, Maurício, hoje no finalzinho da faculdade. Não precisa também ser no começo não, sabe? Eu acho que faz a graduação bem feita e lá no 6º, 7º período, começa a procurar uma equipe para tu entender como é a rotina da bucomaxilo, sabe? Para você se familiarizar com aquilo. Não, é isso aqui que eu quero mesmo. Porque a gente vê que a buco, ela empolga um pouquinho no começo, né? Mas quando as pessoas percebem o custo, quando eu digo custo é assim, o que a especialidade cobra de ti? Se ausentar da família, não ter uma hora... Não ter uma agenda programada, sabe? Às vezes você tá em casa, do nada, o cara da residência te liga, vem pra cá agora que tem um paciente com trauma que chegou aqui. Então, quando as pessoas começam a descobrir essas nuances da especialidade, algumas pessoas acabam desanimando, desistindo. Então, a primeira coisa é estagiar com uma equipe e saiba se é aquilo mesmo que você quer. Depois disso, faz uma residência bem feita, cara. Eu acho que é importante. Por mais que a gente não tenha um serviço completo, né, em sua plenitude, sempre vai ter uma área aqui, uma área deficiente ali. Mas tenta escolher um serviço bem feito. Hoje a gente tem uma lista de serviços que são tradicionais, né? E eu acho que vale muito a pena você investir numa formação. Ah, Saulo, é porque para mim é mais cômodo fazer uma residência, uma especialização onde eu vá uma vez no mês. Talvez seja mais cômodo para você, mas no futuro não vai ser cômodo para o seu paciente. Nem sempre o caminho mais fácil é o maior, traz mais recompensa. Na maioria das vezes não é. O caminho mais fácil nunca é o caminho que vai valer a pena. Então, eu acho que vale a pena investir numa residência. Se não for numa residência, num programa de especialização que tenha regime de residência, como é lá na UERJ, né? Eu acho que essa vivência, esse gerenciamento de complicação é extremamente importante para o teu amadurecimento profissional.
Porque uma coisa é operar o paciente na sexta-feira e ir embora e ver o paciente no mês que vem. Qualquer pepino eu não vi e eu não resolvi. Não sabe resolver. Não sabe resolver. Diferentemente de você estar vivendo aquilo ali durante 3 ou 4 anos, onde você aprende a gerenciar complicações. Tenho complicações? Tenho complicações, mas muitas dessas complicações eu gerenciei antes, há muito tempo na minha residência, o que me deixa muito mais tranquilo, muito mais à vontade em resolver. Né? E o Paulo José sempre falava isso pra gente: só faça aquilo que você sabe tratar as complicações. Perfeito. Né? Então você só trata a complicação vivendo. Então, esse negócio de vou fazer uma especialização porque para mim é mais cômodo, que eu fico sexta, sábado, quarta, quinta e sexta, opero e vou embora. Furada. Eu, pelo menos, nada contra quem faz, tá, Maurício? Não, com certeza. Mas quando você olha no cenário nacional, as pessoas que se destacam, todas se submeteram a um programa intenso, um pouquinho né? mais intenso de formação. Até porque quando você tá lá, por exemplo, a gente que foi para fora, você não tem outra coisa para fazer, você só tem aquilo. Os teus amigos só fazem aquilo. Então você vive a especialidade de uma maneira muito diferente se você estivesse próximo da família. E é importante a gente ponderar uma coisa para não dizer que a gente é muito radical nesse aspecto. Saulo, hoje a minha realidade, a minha condição me permite que apenas que eu faça uma especialização. Faça a tua especialização bem feita. Faça viagem, mas estude, porque quando você faz esse regime um pouco mais flexível, tem uma tendência a se acomodar. Sim. Então estuda e investe depois num programa pós-formação legal, num fellow legal, para que você refine aquilo que a tua formação ficou um pouco deficiente. É como eu pensaria. Então, resumindo, ou faz uma residência bem feita, mas se porventura sua vida não permitir com que você faça uma residência 3 anos integral, faz uma pós-graduação, se dedicando da mesma forma, estudando da mesma forma, e depois invista em algum curso, em algum local assim de aperfeiçoamento. Artroscopia, ortognática, etc. Aí você escolhe meio que uma subespecialidade, né? Acaba, então, né? assim, pra gente resumir, para quem tá querendo seguir os caminhos que a SAM seguiu, ou seguir os caminhos que a especialidade pode oferecer, né? Do momento em que a gente entra na graduação, como tu acha que seria o padrão ouro para a gente chegar a se tornar um bom profissional lá na frente de bucomaxilo? Tu estagiaria a partir de que período? O que tu estudaria? Eita. Como é que tu coloca essa sequência cronológica aí? Vamos lá. Eu até tentar te ajudar. Eu acho que assim, eu comecei a estagiar no 4º período lá com o Luizão, né? Quando a gente começa a ter cirurgia 1. Cirurgia 1. Eu acho que cirurgia 1 é o start. Acho que a partir do momento que você fez cirurgia 1, ali a gente tem que começar a estagiar com alguém, né? Ou ter alguma experiência compartilhada, talvez extramuro, fora da faculdade, né? Para que você não fique somente naquele mundo ali da faculdade, que querendo ou não, às vezes é um pouco limitado. E aí estudar para passar numa boa residência, né? Igual tu falaste agora. Isso aí Escolher uma residência boa, passar numa residência boa, ter uma boa formação e se dedicar muito nesses 3 anos de residência. Minha residência foi mais trauma, foi mais ATM. Não importa. Passou esse período da residência boa, né? A gente vai pular para fazer as nossas áreas em específico que tem mais afinidade. Que, por exemplo, se eu pensar na gente, a gente não faz tudo que a bucomaxilo faz. Sim. Né? Algumas vezes a gente até encaminha para pessoas que a gente vê que tem mais competência do que a gente para fazer. A gente não pode nunca ser egoísta, né? O paciente, na verdade, ele precisa o melhor. Sim. E aí, por exemplo, eu não faço tratamento de canal, né? Não tem nada a ver com a minha especialidade. Se chegar para mim, eu vou ter que encaminhar. Eu não vou tratar todos os tratamentos de canal extraindo os dentes. Né? Eu estou causando uma mutilação no paciente. Então, eu acho que é por aí. Aí, depois que entrar na residência, passa os 3 anos lá, se dedicando ao máximo. E aí, no final da residência, a pessoa parte para trilhar novos caminhos. Escolhe uma subespecialidade. Eu acho que é o momento porque ele está no pique do estudo. Depois que você para, Maurício, para voltar é difícil, sabe? Porque você começa a construir família, você começa a ter um emprego fixo. Então, para você ter que parar isso tudo, abrir mão de tudo e ir gastar fora... Então, assim, já tá naquele momento, eu acho que o momento de você sondar fellows, eu pensaria, no finalzinho do teu R3. Perfeito. É o momento que você tá no gás, sabe? Você tá no gás, porque depois que você volta, por exemplo, eu falo por experiência própria, não foi fácil para mim ter que parar as minhas atividades aqui, foi até difícil para eu conseguir liberação no quartel para sair, para poder fazer o meu mestrado fora.
Para eu viajar pro meu fellow, foi difícil pra caramba. Eu tive que avisar 6 meses antes. Teve muita papelada que eu tive que preencher. Imagina. Sabe? Então, eu acho que o momento de fazer fellow é no final. Eu penso, no finalzinho do R3. E é bom porque assim, no final do R3, se você se destacou bem, provavelmente o staff, o professor da tua residência, ele mesmo já te orienta ali, encurta os caminhos. Fulano é bom, já que tu gosta muito dessa área, vai por aqui. A pessoa pode abrir um caminho para você que às vezes você nem tá esperando, nem tá programando isso na tua vida, e o cara, tu vai lá, tu vai passar uns 3 meses e vai ser um diferencial para ti. E como foi pra gente, né? Aí depois que você já tá com um pouquinho mais de flexibilidade na sua vida, você consegue montar a tua agenda da forma como você quer, aí acho que vale a pena depois fazer o que você vai fazer. Eu quero ir no Mirko agora, passar uma janelinha lá para conhecer. Você bloqueia o consultório durante esse período e vai. Agora, pro cara que tá no primeiro ano de pós-formado, ter que trancar um consultório que ele ainda nem começou, fica uma coisa muito complicada. Muito complicado, os gastos são muito grandes. Muito grande, cara. Muito grande. Porque é em euro. Né? Você não vai pagar só o acompanhamento lá, você vai pagar a hospedagem, você vai pagar a alimentação. Fora o gasto das coisas paradas aqui, né? Porque tu vai ter o teu consultório montado, você não só deixa de ganhar, como você gasta lá. Né? Exatamente. Então isso acaba se tornando um empecilho. Então, continuando lá na cronologia, terminamos aqui a residência, partimos para fazer essa questão dos fellows, seja ele nacional, internacional, aí vai de cada um, né? E depois que o cara já tem a formação dele, que é mais ou menos nessa etapa que a gente está agora, visitar uma pessoa ou outra que soltou uma técnica, soltou alguma coisa diferente. Pegar o que a gente chama de glu-glu. Pegar os glu-glus da cirurgia. Exatamente. Pegar as diquinhas igual o Léo estava falando no episódio passado, ele é um turista da especialidade, né? A gente começa a visitar as pessoas e pegar um pouquinho de cada um. Bom, pessoal, eu acho que hoje o que a gente tinha para falar era mais ou menos isso. Foi um bate-papo assim, sobre essas experiências que a gente teve fora, como é que foi essa etapa de residência. E damos por encerrado aqui mais um episódio aqui do Suncast e aguardamos vocês aí no próximo. É isso aí, pessoal. Aguardo vocês pro nosso terceiro Suncast. Que seja o terceiro de 1000? De vários? Rapaz, vai ter muita conversa, tem muita história para contar ainda. Valeu, pessoal.